Salve galera, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos estudar física, continuar os nossos estudos aí sobre movimento uniforme, né? Nós vamos estudar o movimento uniformemente variado, o famoso MOVE, né? Pessoal, venham comigo então. Hoje nós vamos estudar o movimento uniformemente variado, MOVE, e a função horária da velocidade escalar instantânea, tá ok? Pessoal, o que é o MOVE? Movimento uniformemente variado. Quando estamos num veículo, num carro, num ônibus, num caminhão, este veículo ele não permanece sempre na mesma velocidade, né? Ele está em contínua mudança de velocidade. Ora, aceleramos mais o veículo, ora desaceleramos o veículo, né? Então ele está em contínua modificação da velocidade. E nesse sentido que faz parte um MOVE, que é um movimento uniformemente variado. Ó, o próprio nome já fala, ele varia, tá? Pessoal, o que é o MOVE na definição do autor? Eu peguei uma definição de um autor, livro de física do ensino médio do primeiro ano. Então, venham comigo aqui. Pessoal, movimento uniformemente variado. Essa definição é de Kazuhito e Funk, Física para o Ensino Médio, volume 1, da editora Saraiva. Pessoal, todos sabemos que um automóvel não se locomove na mesma velocidade. Ora, ele anda mais rápido, ora, reduz a velocidade e também em outros momentos permanece em repouso, ou seja, parado, né? Um movimento uniformemente variado, como dizem os autores, como o próprio nome se refere, ele realiza-se com variações na grandeza velocidade, determinadas pela atuação de uma variável que se chama aceleração. Então, como eu falei para vocês, às vezes aceleramos o veículo ele aumenta, ele imprime maior velocidade. Desaceleramos o veículo, quando pisamos no freio, por exemplo, reduzimos a velocidade do veículo. Pessoal, chamamos de movimentos variados aqueles que ocorrem com as variações de velocidade. Então, ora mais rápido, ora mais devagar, tá? Aqui, segundo os autores, o que significa acelerar? Acelerar é tornar mais célere, célere é rápido. Tornar mais célere, aumentar a velocidade, imprimir maior velocidade. Pessoal, agora que vocês já sabem o que é o famoso MOVE, um movimento uniformemente variado, MOVE, nós vamos estudar a equação, a fórmula deste movimento. A fórmula usada no movimento uniformemente variado, no MOVE, é essa daqui, pessoal. É o famoso sorvetão, ó. Observem aqui, ó. Dica de cursinho. Famoso sorvetão, tá? Então, S, que é o deslocamento, é igual ao deslocamento inicial, S0, mais VOT, a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 de AT ao quadrado. Pessoal, vocês lembram da fórmula sorvete? A fórmula sorvete não ia até aqui, ó. S é igual a S0 mais VOT, o sorvete. Agora nós temos esta fórmula que é o sorvetão. Pessoal,
entrou a aceleração em cena. Então, sempre que tivermos exercícios envolvendo a aceleração, nós utilizamos esta fórmula, tá? Um exemplo. Este exemplo eu tirei do site Brasil Escola UOL. Pessoal, o móvel ele parte do repouso e percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Então ele parte do repouso, ele parte do zero e ele percorre uma distância de 200 metros, distância é o S, de 200 metros, o deslocamento, em 20 segundos, o tempo. Aí o exercício ele pergunta assim, a aceleração desse móvel em metros por segundo é de... Aí ele dá alternativa A 0,5, meio, alternativa B 0,75, alternativa C 1, alternativa D 1,5 e alternativa E 2. Só vou colocar um acento aqui na palavra móvel, para que os professores de português, um grande abraço a todos e a todas, não fiquem bravos comigo, tá? Pronto. Pessoal, então, apareceu aqui em cena a palavra aceleração, ó. Quando eu tenho a palavra aceleração, o que eu vou usar? Um move. Eu sei que é um movimento uniformemente variado, um move. E qual que é a fórmula do move, pessoal? É o sorvetão. Aqui, ó. Então vamos lá, vamos colocar a fórmula aqui, sorvetão. S é igual a S0 mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Esta é a fórmula do sorvetão. Então S é igual a S0 mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Pessoal, vamos substituir aqui na fórmula. Um móvel parte do repouso, então o S0 dele é zero, porque ele partiu do repouso. E percorre a distância, uma distância de 200 metros. A distância é o S, o deslocamento, então é 200, vai aqui. Em 20 segundos, o tempo dele foi 20 segundos. Eu coloco 20 aqui e coloco 20 aqui, ó, neste T, que é o tempo. Coloco 20 aqui. Pessoal, eu já substituí na fórmula. Agora vamos resolver o exercício. Aqui, ó, 200 é igual a 0 mais velocidade inicial. A velocidade inicial é 0. 0 que multiplica 20, que é o tempo. Mais 1 meio de A, que eu não sei, eu quero saber. Ele quer saber quanto que é a aceleração. O A eu não sei. O T elevado ao quadrado. Então eu coloco 20 aqui, que eu tenho tempo de 20 segundos. E elevo ele ao quadrado. Pessoal, vamos resolver aqui, ó. 200 é igual a 0 mais 0 vezes 20, 0. Mais 1 meio de A. O T ao quadrado é 20 que multiplica 20. Ele está ao quadrado. Então 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Dá 400. Aqui dá 400. Então, que multiplica 400 aqui. Então, 200 é igual aqui, corta, né? Porque são dois zeros, não vai influir em nada. Mais 1 meio de A que multiplica 400. 200 é igual 400 vezes 1, 400. Então, 400A dividido por 2. 200 é igual 400 dividido por 2 dá 200A.
Aí eu passo a letra para cá, ó. 200A é igual a 200. A é igual a 200 dividido por 200. A é igual a 1. O quê? 1 metro por segundo. Achei a resposta, pessoal. Alternativa C, 1 metro por segundo. Ok? Vou apagar a lousa e vamos para o próximo exemplo. Pessoal, dando prosseguimento aí nos nossos estudos do movimento uniformemente variado, o MUV, eu vou estar passando para vocês outras fórmulas para calcular algumas coisas, como a aceleração, a velocidade, o deslocamento. Mas, professor, qual fórmula eu uso? Porque são várias fórmulas. Então, nesse sentido, vocês têm que fazer uma conexão mental com o que vocês viram, com as fórmulas que vocês viram e com o que o exercício está pedindo. Por exemplo, se o exercício pedir aceleração, vocês vão usar determinados tipos de fórmula. Se o exercício pedir deslocamento, vocês vão usar outro tipo de fórmula. Se o exercício pedir instante de tempo, e assim vai, dentre estas fórmulas que nós estamos vendo, ok? Pessoal, a função da velocidade no MUV é essa outra fórmula aqui, ó, a função da velocidade. Ou a função horária da velocidade escalar instantânea. Então, nós vamos verificar a função horária da velocidade escalar instantânea. É a fórmula V é igual a V0 mais AT. Né? Pessoal, ó, uma definição dada por Xavier e Benigno no livro Coleção de Física, aula dada por Aula por Aula. Então, Xavier e Benigno, Aula por Aula, volume 1, editora FTD. A definição é a seguinte: no movimento uniformemente variado, no MUV, a aceleração escalar constante implica o aumento ou a diminuição linear da velocidade escalar. Isso significa que, para intervalos de tempos iguais, as variações de velocidade escalar também serão iguais. Então, se eu tiver uma aceleração escalar constante, ela vai implicar no aumento ou na diminuição linear da velocidade escalar. Por exemplo, um foguete no espaço, ele está numa certa velocidade. Se você continua imprimindo velocidade, além daquela velocidade ele começa a aumentar a velocidade, né? Então, existe esse aumento desta velocidade. Para estabelecer a velocidade escalar V do móvel em MUV no instante t temos. Então, aqui é aonde que surgiu esta fórmula. A aceleração é igual à aceleração média. Aí, definindo esta fórmula, a aceleração é igual à variação da velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, pessoal, A é igual ao ΔV sobre o ΔT. ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, e o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá ok? E aí, derivando esta fórmula, tem-se que a velocidade final menos a velocidade inicial é igual à aceleração que multiplica o tempo. Novamente a regra de 3 aqui, né? A regra de 3. Então,
A é igual a ΔV sobre ΔT. Aí ΔV é igual a A que multiplica ΔT. Tá? Aí, veio comigo aqui, por gentileza. Considerando o instante inicial, o tempo inicial igual a zero, como adotado na maioria dos estudos cinemáticos, ainda segundo os autores, chegamos a uma relação entre a velocidade e o tempo, que é o que eu demonstrei para vocês ali naquela regra de 3, conhecida como função horária da velocidade. Função horária da velocidade. V igual a ft no move. E a fórmula é essa aqui, pessoal. V é igual a V0 mais AT. V é igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração que multiplica o tempo. E agora nós vamos dar um exemplo disso daqui. Um exercício da VUNESP, vestibular da Unesp, de São Paulo. O exercício ele fala o seguinte: um automóvel de competição é acelerado de tal forma que a sua velocidade V, em função do tempo, é dada pela tabela. Então nós temos aqui a tabela, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Tempo em segundos, no instante inicial 5, depois 10 segundos, depois 15 segundos. E a velocidade em metros por segundo, 20 metros por segundo, depois 50 metros por segundo e depois 60 metros por segundo. Aí o exercício ele pergunta o seguinte: a aceleração média em metros por segundo no intervalo de 5 segundos a 15 segundos é d. Aí são várias alternativas, são 5 alternativas. Alternativa A, 4,5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B, 4,33 metros por segundo ao quadrado. Alternativa C, 5 metros por segundo ao quadrado. Alternativa D, 4,73 metros por segundo ao quadrado. E alternativa E, 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, são várias fórmulas, como que eu resolvo? Volto a frisar, vocês têm que ver o enunciado do exercício, o que ele fala e os dados que vocês têm em relação aos dados que vocês vão utilizar as fórmulas. Por exemplo, neste exercício aqui, um automóvel de competição ele é acelerado de tal forma que a sua velocidade em função do tempo, ele é acelerado de tal forma, aparece a aceleração. De forma que sua velocidade em função do tempo, nós temos aqui a velocidade e nós temos aqui em função do tempo, nós temos aqui o tempo. Então, qual fórmula nós iremos utilizar? Esta fórmula aqui da função horária da velocidade escalar. Pessoal, venham comigo aqui nesse espaço para que eu resolva esse exercício. Então fala assim: um automóvel de competição é acelerado de tal forma que sua velocidade V em função do tempo é dada pela tabela. O tempo, nós temos o tempo e nós temos a velocidade aqui. Ele quer saber em relação ao intervalo de 5 a 15 segundos. Então vamos colocar aqui o tempo em segundos no intervalo de 5, em relação ao intervalo de 5, e da velocidade em metros por segundo em função de 15 segundos também. Então 5 e 15 é o tempo, e a velocidade é 20 e 60 neste intervalo que ele quer saber, porque ele quer saber neste intervalo aqui. Pessoal,
vamos utilizar a fórmula: aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial, que é aquela que está ali que eu mostrei para vocês. Aí, pessoal, vamos substituir os dados aqui, ó. A aceleração, vou fazer com uma outra caneta para ficar mais fácil. A aceleração é igual a velocidade final 60 metros por segundo menos a velocidade inicial 20 dividido pelo tempo. Tempo final 15 segundos menos o tempo inicial 5 segundos. Nós temos que 60 menos 20 dá 40, dividido por 15 menos 5 dá 10. 40 dividido por 10 é igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então achei aqui a aceleração. Alternativa correta, pessoal, alternativa E, 4 metros por segundo. Ok? Pessoal, eu vou apagar agora essa parte de cima para estar efetuando a resolução do exercício de baixo. Então vou apagar essa parte de cima para estar efetuando a resolução do exercício de baixo. Exemplo 2. Durante uma brincadeira, algumas crianças disputavam qual delas conseguiria lançar verticalmente uma pedra a maior altura. Uma pedra a maior altura. O melhor arremesso foi representado pela equação V é igual a menos 16 mais 10t no sistema internacional, ou seja, em metros por segundo, né? Nessas condições, determine a velocidade escalar da pedra no instante inicial. B. A aceleração escalar da pedra. E C. A velocidade escalar no ponto mais alto. Pessoal, então as crianças elas estavam brincando de arremessar quem conseguiria arremessar a pedra, né, na altura mais alta, que fosse nessa altura mais alta. E o melhor arremesso foi dado por esta equação aqui, ó, V igual a menos 16 mais 10t. Pessoal, é o seguinte, quando eu arremesso alguma coisa para cima, então estou arremessando alguma coisa para cima. A coisa ela vai com a velocidade e aceleração que eu imprimo nela. Ela chega num ponto porque ela é atraída pela força gravitacional da Terra. Então, por exemplo, eu estou arremessando isso daqui, essa caneta, para cima com a velocidade 5 metros por segundo, um exemplo. Vai chegar num ponto que ela vai subir, a velocidade vai diminuir em função da atração gravitacional e ela vai cair, né? Então, ela cai com a mesma velocidade. Existe até um dito popular que as pessoas nunca devem atirar para cima, né? Primeiro porque se a pessoa atira para cima, ela pode estar contrariando várias leis aí, como a própria lei do desarmamento. Às vezes a pessoa estar portando arma de fogo sem licença, estar atirando aí próximo de zonas habitadas, que também é crime, né? Responde pelo artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Essa é a parte jurídica. Mas enfim, na parte física, por que você não deve atirar para cima? Porque quando você atira para cima, a mesma velocidade que a bala vai, ela chega no ponto zero e ela volta depois. E um exemplo que é dado, por exemplo, um revólver 38, a velocidade da bala é de 1042 quilômetros. Um fuzil AR-15 são 3.500
a velocidade. Então ele chega num ponto, ele zera e ele pode voltar com a mesma velocidade, inclusive ocasionar vários ferimentos e até matar uma pessoa. 80% dos ferimentos são devidos a isso. O pessoal atira para o alto, né, em ângulo reto, a bala vai, ela chega no zero e ela volta, e aí ela pode acertar a pessoa na cabeça, no pé, nos pés, nas mãos, né, nas mãos, e às vezes com a mesma velocidade. Então, fisicamente, isso aí não é correto, principalmente ficar atirando para cima, ou mesmo num outro ângulo, porque podemos também ferir algum inocente que está nas redondezas, né? Então, pessoal, nessa brincadeira aqui, neste exemplo, o pessoal estava jogando a pedra para cima e eles queriam ver qual pedra chegava mais alto, no caso as crianças, né? Então, a que chegou mais alto foi essa daqui, ó, utilizou esta equação aqui. Aqui tem a velocidade inicial negativa, porque é como eu falei para vocês, quando você joga a pedra para cima, ela está em velocidade positiva, ela chega no zero, aí ela desce, ela começa a descer em velocidade negativa, por isso que essa aqui foi a velocidade que foi encontrada. Vamos utilizar a fórmula V igual a V0 mais AT, que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ó, nós podemos observar que se encaixa nesta equação aqui, ó. Vou até desenhar mais, trazer mais para cá, para ficar, ó, V é igual a V0 mais A que multiplica o T. Tá? Coloquei a fórmula bem embaixo para vocês observarem a resolução do exercício. Alternativa A velocidade escalar da pedra no instante inicial. Pessoal, o instante inicial é quando t é igual a zero. Então, quando t é igual a zero, que eu lancei, a velocidade ela vai ser o quê? Aqui, a velocidade inicial está menos 16. Então, velocidade inicial igual a menos 16. Tá? A aceleração escalar da pedra. A aceleração escalar da pedra está aqui, ó. É igual a mais 10 metros por segundo ao quadrado. Esta é a velocidade referente à aceleração escalar da pedra. Pessoal, retomando aqui. O C, a velocidade escalar no ponto mais alto. O ponto mais alto é a velocidade quando ela chega aqui. Quando a velocidade chega aqui, ela é zero, porque a pedra ela começa a cair, né? Então, V é igual a V0 mais AT. No ponto mais alto, como eu falei para vocês, a velocidade vai ser zero, porque ela começa a cair. É igual V0 menos 16 mais o A que multiplica 10 e o T, aqui nós temos o tempo, aí nós fazemos esta conta aqui, ó, mais 10t é igual a menos 16, t é igual a menos 16 dividido por 10, t é igual a menos 1,6. No tempo de 1,6, nós achamos o tempo e também achamos a velocidade escalar no ponto mais alto. A velocidade escalar no ponto mais alto é zero. Pessoal, neste mesmo exemplo aqui, colocar uma outra alternativa, segundo os autores, né, para que vocês fiquem bem craque aí nesta fórmula da velocidade escalar instantânea. Então, na alternativa D, qual a velocidade escalar
calcule a velocidade escalar da pedra no instante 3,2 segundos. No instante de tempo de 3,2 segundos. Então, olha, vamos lá para a fórmula. V é igual a V0 mais AT. Tá? Ele quer saber qual é a velocidade num instante de tempo de 3,2 segundos. Então, V, que eu quero saber, né, é igual a V0, V0 é menos 16, mais 10 da fórmula, desta equação que foi dada aqui anteriormente, mais um instante de tempo de 3,2 segundos. Então V é igual a menos 16 mais 10 que multiplica 3,2 dá 32. V é igual mais 16 com menos 16 com mais 32 dá mais 16. Mais 16 o que? Metros por segundo. Então achei a velocidade aqui, ó. A velocidade é igual a mais 16 metros por segundo. Pessoal, vamos dar prosseguimento aqui com os nossos estudos de física. Nós vamos ver agora a equação de Torricelli. Italiano, Torricelli, a equazione de Torricelli. Pessoal, essa equação ela é utilizada ainda no movimento uniformemente variado, quando nós não temos o tempo, quando nós temos só a velocidade ou a aceleração ou o deslocamento, né? Então ela é muito importante para nos ajudar a calcular, continuar calculando, né, o movimento uniformemente variado. Ok, pessoal? Então vamos para a definição da equação de Torricelli. Pessoal, a equação de Torricelli. Em certos casos de move, é importante encontrar uma maneira de relacionar diretamente a variação da velocidade com o deslocamento escalar. Então é muito importante nós relacionarmos diretamente a variação da velocidade com o deslocamento escalar. Para essas situações é usada a equação de Torricelli. Equazione de Torricelli, a qual permite, sem que o intervalo de tempo seja conhecido, então, ó, sem que o intervalo de tempo seja conhecido, o cálculo da velocidade final por meio de 3 informações. Então, sem termos o tempo, nós conseguimos calcular aí os exercícios envolvendo o movimento uniformemente variado. Então nós precisamos de 3 informações para poder utilizarmos a equação de Torricelli. Pessoal, é a velocidade inicial, nós precisamos dessas três informações. A velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento escalar. Então, velocidade inicial, aceleração e o deslocamento escalar. Pessoal, para fazermos então a dedução da equação de Torricelli, só uma coisa antes. Essas informações são do livro didático, venham aqui comigo por gentileza. Livro didático Ser Protagonista, Física, volume 1, Ensino Médio, editora SM, tá? Eu achei muito bacana essas informações trazidas por este livro, né? Então, livro didático Ser Protagonista, Física, volume 1, Ensino Médio. Ok? Pessoal, então vamos para a dedução da equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela veio da onde? Pessoal,
Para a dedução da equação de Torricelli, inicialmente isolamos o instante de tempo na função da velocidade do movimento uniformemente variado, o move. Vocês lembram que eu falei anteriormente para vocês essa fórmula? V é igual a V0 mais A que multiplica T. V é igual a V0 mais A que multiplica T. Para deduzir a equação de Torricelli, para conseguir chegar nela sem utilizar o tempo, a física fez uma derivação, né? Então, pegando esta fórmula, V igual a V0 mais AT, isso é só para vocês saberem como chegou-se à equação de Torricelli. Então, V é igual a V0 mais AT. O V0 está para cá, trouxe o V0 para lá do sinal, ficou menos V0. Ó. Então tem o sinal de igual, quando a letra passa para lá, ou um número, passou o sinal de igual, é que aqui é como se existisse um portal mágico aqui. Quando passa esse portal para lá, quando pula a cerca, inverte-se o sinal. Então ficou negativo aqui, ó, trouxe para cá. Continuou, repetiu-se o AT. Aí isolou-se o T. O A não estava multiplicando T, passa o A do outro lado, quando está multiplicando ele passa dividindo. Então, o primeiro passo para se derivar, para se chegar na equação de Torricelli, foi esse aqui, se isolou o T. Beleza. Em seguida, substituímos esse instante de tempo na função da posição do move, que é a equação do sorvetão. Então, eles isolaram o T aqui, a fórmula para assim, encontrar o T, né? E aí jogaram na equação do sorvetão. Então a equação do sorvetão é S é igual a S0 mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Essa é a equação do sorvetão. O que se fez para se chegar então à equação de Torricelli? Eles pegaram e aonde tem o T aqui, pessoal, eles substituíram por esse valor aqui, ó, T é igual a V menos V0 dividido por A, pela aceleração. Então, onde tiver o T, eu jogo esse valor. Aí eles jogaram esse valor na... Ó, S é igual a S0 mais VOT. Aonde tem o T, entrou V menos V0 sobre A. Aí, continuando a equação do sorvetão. Mais 1 meio de AT ao quadrado. Então, mais 1 meio de A. Aí, o T ao quadrado, quanto que vale o T? Não é V menos V0 sobre A? Aí, beleza. Aí, a física se chegou a esta derivação da equação de Torricelli. É até bonito falar Torricelli. Aí, se chegou na equação de Torricelli, que é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A que multiplica ΔS. Então, a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0, velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes A que multiplica ΔS. Pessoal, continuando aqui, vamos lá agora, continuando com a nossa equação de Torricelli. Pessoal, a equação de Torricelli, então, V ao quadrado, velocidade ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que multiplica ΔS, tá? Um exemplo da utilização da equação de Torricelli. Pessoal, determine a aceleração de um veículo que partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer 30 metros. Pessoal, neste exemplo aqui, neste exercício, por que eu uso a equação de Torricelli? Porque aqui vocês percebam que eu não tenho o tempo. Eu não tenho tempo aqui, ó. Ele está querendo saber, determine a aceleração. Então ele quer saber a aceleração, tá? De um veículo que partindo do repouso, ou seja, saindo do zero, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora, tá?
Então o veículo ele saiu do zero e atingiu a velocidade de 108 km por hora depois de percorrer a distância de 30 metros. Então o veículo ele percorreu a distância de 30 metros. Então ΔS é igual a 30 metros, tá? ΔS é sempre o deslocamento. E a velocidade do veículo, 108 km por hora. Então V igual a 108 km por hora. Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que bater o olho aqui é o seguinte, é conferir as unidades. Por quê? Porque aqui ó, a velocidade está em 108 km por hora. E a distância 30 metros. Não está em quilômetros a distância, está em metros. Então eu tenho que converter, é a primeira coisa. Para que eu faça a conversão, como é que eu faço para converter 108 km por hora em metros por segundo? Pessoal, converter quilômetros por hora em metros por segundo, então aqui está em quilômetros por hora em metros por segundo. O que eu faço? Eu divido por 3,6. Eu divido por 3,6 eu estarei convertendo. E para converter metros por segundo em quilômetros por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Beleza. Então vamos dividir 108 por 3,6. 108 dividido por 3,6. Pessoal, aqui eu tenho uma vírgula. Eu quero sumir com esta vírgula. Oh, enrolação de língua. Eu quero sumir com esta vírgula para não atrapalhar, para que ela não atrapalhe a minha conta, né? E como que eu faço para sumir com esta vírgula? É como se tivesse uma outra vírgula aqui também, né? Então, eu multiplico por 10. Eu vou multiplicar por 10 aqui, vou multiplicar por 10, que eu vou tirar esta vírgula daqui. Só que aí eu tenho que multiplicar tudo por 10. Então vai dar 1080 dividido por 36. Porque era 3,6, eu multiplicando por 10, mandando a vírgula embora, mandando a vírgula para lá, né? Eu agora vou conseguir resolver normalmente. 1080 dividido por 36. Dá para fazer essa divisão aqui, ó. 108 por 36. Qual é o número que eu coloco aqui que eu vou fazer essa divisão? Vamos tentar o 3. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. 3 vezes 3, 9. E 1, 10 para 10, nada. E abaixa esse zero aqui e coloca esse zero aqui. 30. Eu achei então, pessoal, o valor de 30 metros por segundo. Então, 108 quilômetros equivale a 30 metros por segundo. Pessoal, agora eu vou jogar na equação de Torricelli. Pessoal, V ao quadrado é igual a V0 mais mais 2 vezes A, que multiplica ΔS, e tem 1 ao quadrado aqui também. Então V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que multiplica ΔS. Você estava confundindo com uma outra equação aí. Pessoal, agora vamos substituir aqui, ó. Qual que é a velocidade do carro no final? 30, não é? 30. Então 30 elevado ao quadrado é igual a V0. Qual que é a velocidade inicial do carro? 0. 0 ao quadrado mais 2 vezes A, que multiplica o quê? Multiplica o deslocamento do carro, que foi 30 metros. Pessoal, vamos fazer essa conta agora aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui, ó. 30 vezes 30, porque está 30 ao quadrado, né? Isso aqui equivale a 30 vezes 30. Estou apagando aqui, ficou pior a emenda que o soneto, sujou mais. Mas tudo bem. 30 vezes 30 dá 900, tá, pessoal? Aí, 900... eu coloco aqui, ó, na forma, 900 é igual a 0 ao quadrado, 0.
né? Mais 2 vezes A, que multiplica 30. Então, 900 é igual... 2 vezes A, que multiplica 30, é igual a 60A. A é igual a 900 dividido por 60. Posso cortar aqui e fazer essa conta. 90 dividido por 60. 9 dá para dividir por 6. Pessoal, continuando com mais um exemplo da equação de Torricelli. Aqui lá de uma faculdade de Pernambuco, né, traz o seguinte exercício. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicialmente constante igual a 80 km por hora. O motorista do veículo avista um radar e reduz sua velocidade para 60 km por hora, percorrendo nesse trajeto uma distância igual a 20 metros. Então ele estava vindo a 80, ele avistou um radar, ele pisou no freio, né? E reduziu a velocidade para 60 km por hora e ele percorreu nesse trajeto a distância de 20 metros. Aí o exercício ele pede o seguinte: o módulo da desaceleração, né, sofrida pelo automóvel nesse percurso foi de aproximadamente, aí, alternativa A, 5,7 metros por segundo, alternativa B, 7,5 metros por segundo ao quadrado, alternativa C, 2,5 metros por segundo ao quadrado, alternativa D, 11 metros por segundo ao quadrado e alternativa E, 15 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que visualizar aí no exercício, observem aqui, ó. Um automóvel percorre uma rodovia com velocidade inicialmente constante igual a 80 km por hora. O motorista do veículo avista um radar e reduz sua velocidade para 60 km por hora, percorrendo nesse trajeto uma distância igual a 20 metros. Então, ΔS igual a 20 metros. Tá? A velocidade do carro estava a 80 km por hora, a velocidade igual a 80 km por hora. Aí ele reduziu para 60 km por hora. E aí pede a desaceleração do veículo. Primeira coisa que nós temos que notar é que aqui está em km por hora, aqui está em km por hora, aqui está em metros, que não está em quilômetros. Então, nós temos que converter para a unidade correspondente. Então, como que eu faço para converter? Quando é quilômetros por hora em metros por segundo, o que eu faço, pessoal? Eu divido por 3,6. E para converter metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, 80 km por hora, nós temos que converter em metros por segundo, né? Então, 80 dividido por 3,6. Para sumir com esta vírgula, vou multiplicar por 10 aqui, por 10 aqui. Fica 800 por 36. Aí, 80 dá para dividir por 36. Vou colocar 2 aqui. 2, porque senão vai passar. 2 vezes 6, 12. Para 20, 8. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. E 2, 8. Para 8, nada. Baixo o outro 0 aqui. Temos 80 de novo. Coloco outro 2 aqui. 2 vezes 6, 12. Para 28. 2 vezes 3, 6. E 2, 8. Para 8, nada. E aí vai dar uma dízima... Vai acabar dando uma dízima, tá? Mas o que importa é esse resultado aqui, 22. Tá? Então, convertendo 80 km por hora em metros por segundo, dá 22, aproximadamente 22 metros por segundo. Tá? Agora vamos converter 60 km por hora em metros por segundo. 60 dividido por 3,6. Faço a mesma coisa aqui para sumir com a vírgula, multiplico por 10. Então, 600 dividido por 36.
Se eu colocar o 2 aqui, vai passar. Então, eu vou colocar um 1 vezes 6, 6, para 10, 4. 1 vezes 3, 3, e 1, 4, para 6, 2. Aí não dá mais para dividir, vou baixar o 0 aqui. Agora, que número que eu coloco que eu vou conseguir dividir? Se eu colocar o 8, vai passar. Se eu colocar o 7, vai passar. Se eu colocar o 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, 4. 3 vezes 6, 18. 18 e 4, 22. Para 24, 2. Aí sobrou 24. Baixa outro 0. Vai dar novamente uma dízima. Mas o resultado que importa é esse daqui. Então, 60 km por hora convertido em metros por segundo dá aproximadamente 16 metros por segundo de velocidade, a velocidade obtida aqui. Aí, pessoal, nós vamos jogar na fórmula do Torricelli. Fórmula do Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A que multiplica ΔS. Essa é a fórmula de Torricelli. Então vamos substituir aqui para achar o módulo da aceleração que o exercício está pedindo. Então, a velocidade inicial que o carro estava inicialmente a 80 km por hora, que eu converti em metros por segundo, então dá 22 metros por segundo elevado ao quadrado. Tem que colocar aqui em metros por segundo. Aí ele reduziu para 60 km por hora, que dá o valor de 16 metros, aproximadamente 16 metros por quadrado, 16 metros por segundo, 16 metros por segundo elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o A, que quero saber, e a distância que foi 20 metros. Então aqui, 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, e 3, 9. Mais 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. 6, 5, 256. Então, 256 é igual. 22 vezes 22 deve dar 444. 2 vezes 2, 4, não. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Dá 484. Falei errado, 484. Então, 484 mais 2 vezes A que multiplica 20 dá 40A. Então, tá aqui, 40A. Então, aqui, ó, 256, eu passo 484 para lá com o sinal negativo, é igual a 40A. 484 menos 256. 484 menos 256. 6 para 14, 8. 6 para 8, 2. 2 para 4, 2. 228. 40A é igual a 228. A é igual a 228 dividido por 40. 228 dividido por 40. Vamos ver que número que eu posso colocar aqui que dê o valor. Vamos colocar o 5. 5 vezes 0, 0 para 8, 8. 5 vezes 4, 20. Para 22, 2. Coloco uma vírgula aqui. Posso até cortar a casa aqui. 4 vezes 7, 28. Para 28, nada. Valor achado da aceleração igual a 5,7 metros por segundo ao quadrado. Aí na alternativa, a alternativa correta para ser marcada aqui é a alternativa A, 5,7 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, só lembrando que aqui, ó, deu um valor negativo, porque o valor aqui, ele permanece, aqui é valor negativo, né? Só que esse valor negativo mostra
que a aceleração ela foi um movimento retrógrado, né? Foi um movimento retardado, ele desacelerou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Se inscrevam no canal, professor Adriano Remolino Traubach. E um grande abraço para vocês.